Boa tarde, meu nome é Juliane Shimoto-Santi, eu sou orientada pelo professor Dr. Vitor Hugo Alves Okazaki, e hoje eu vou estar apresentando para vocês o artigo nomeado A Typology of Reviews, an Analysis of 14 Review Types and Associated Methodologies, que é escrito pela Maria J. Grant e Andrew Booth. Bom, na década de 90, ocorreu um aparecimento da prática de basear-se em evidências. Dessa forma, teve uma ascensão do papel da biblioteca de pesquisadores na área de saúde, e ocorreu uma grande, um começo de médicos tomarem decisões baseadas na literatura. Assim, aconteceu uma necessidade de uma junção de todas as evidências sobre um determinado assunto, só que a forma de revisão realizada na época ela não era capaz de cumprir com o desafio. Assim, em 1992, Art Cochrane, que é um epidemiologista muito conhecido, criou a Cochrane Collaboration. Nessa collaboration, eles buscavam ter uma expansão de recursos atualizáveis de revisões sistemáticas de ensaios clínicos randomizados da área da saúde. E isso fez gerar o artigo de revisão moderno. Assim, a palavra revisar começou a ser definida como olhar, inspecionar e examinar uma segunda vez ou de novo. Só que essa definição ela consegue caracterizar todas as revisões que existem atualmente, mas ainda não se conhece as pequenas variações entre o processo e rigor de cada variação. E, normalmente, essas são variações na estrutura ou de metodologia dos tipos de revisão. Assim, o objetivo desse estudo é fornecer um conhecimento descritivo sobre os exemplos mais comuns de revisão, ilustrado por exemplos de saúde e domínio de informação de saúde. Assim, os autores selecionaram os principais vocabulários utilizados em literaturas publicadas, documentos não publicados e outras bases. Isso para determinar os termos e terminologias mais utilizados e também separar os tipos comuns de revisão e seus atributos chaves e tentar mapear as revisões de acordo com a estrutura SALSA. SALSA que significa pesquisa, avaliação, síntese e análise. Cada tipo de revisão que foi encontrado foi descrito foi separado a partir de sua descrição, as suas forças e fraquezas, e também foi selecionado um artigo para ter exemplos de como funciona esse tipo de revisão. É importante também ressaltar que nenhum artigo foi julgado de acordo com a sua qualidade. Assim, foram encontrados 14 tipos de revisões que serão listadas a seguir. Para começar, temos a revisão crítica, que é uma demonstração de uma grande pesquisa de literatura, que é seguida de uma avaliação crítica do autor. Ela mede o grau de análise de inovação conceitual dos artigos, e normalmente ela se manifesta por uma hipótese ou um modelo, e não como uma forma de resposta. Os seus pontos positivos é que ela tem um grande componente crítico de alta base e importância, e ela serve de base para próximas pesquisas, sabendo o que deve-se ou não realizar. Só que ela possui os pontos negativos de não apresentar uma sistematicidade de outros modelos, e ela não possui a necessidade de apresentar explicitamente um método, uma síntese ou uma análise, então ela não cumpre com os métodos da SALSA. A outra seria a revisão de literatura ou revisão de narrativa, que ela é responsável por descrever materiais publicados que promovem uma verificação da literatura recente. Ela tem um ponto forte de identificar o que foi alcançado anteriormente, permitindo a consolidação e a sumarização e evitando omissões e lacunas. Só que ela não possui o intuito de maximizar o escopo ou de analisar o que foi encontrado. Assim, qualquer conclusão que se encontra pode estar aberta a viés. A revisão de mapeamento, ela mapeia e categoriza a literatura existente, identificando as lacunas. E seus pontos positivos é que ela permite uma contextualização mais aprofundada da literatura e oferece um meio explícito e transparente para identificar políticas e perguntas importantes para a prática. Por outro lado, é necessariamente limitada pelo tempo e não possui uma síntese e análise de outras abordagens. Ela ser limitada pelo tempo significa que ela só pega os artigos que são de um tempo específico, ela não consegue também prever se vai ter alguma mudança, e se houver alguma mudança, ela necessariamente para de ser válida também. E ela não inclui um processo de análise de qualidade, e ela caracteriza os estudos apenas de acordo com o seu design ou seu método. A meta-análise, ela é uma técnica que combina sistematicamente os resultados de estudos quantitativos para gerar um efeito dos resultados mais preciso. Ela consegue assimilar estudos individuais numa base de evidência composta, e essa junção de trabalhos, e vale ressaltar que são apenas trabalhos que têm um estudo conclusivo, eles ajudam na eficiência de tomada de decisões. Já o seu ponto negativo é que se corre o risco de combinar estudos que não são similarmente suficientes.
A revisão de estudos ou métodos mistos, ela é responsável por referir-se a qualquer combinação de métodos onde um componente significante é a revisão de literatura, ou seja, é uma combinação de revisões e de revisões, tanto pode ser uma revisão quantitativa como uma qualitativa, como um resultado com um processo. E os pontos positivos é que ela disponibiliza uma visão mais ampla sobre um tópico pesquisado em uma área específica. Só que o seu ponto negativo é que não se sabe ainda quais componentes quantitativos e qualitativos podem ser entregados. Da mesma forma que você ainda não sabe que pontos de um resultado você pode estar juntando com o processo. O Method Overview, ela é um termo genérico para se referir a um resumo de literatura médica que tenta pesquisar a literatura e descrever as suas características. Seus pontos positivos é que consegue gerar um resumo bem amplo de alguns tópicos da área ou simplificar para quem está conhecendo esse tópico. Só que ela é utilizada para revisões que possuem uma variação na sua qualidade de rigor. A revisão sistemática qualitativa, ela é uma forma de integrar e comparar achados de estudos qualitativos. E ela se baseia em procurar temas ou construtos que se coincidem entre estudos qualitativos, tendo os pontos positivos de formar e complementar as evidências de uma pesquisa com o relato pelo usuário e pelas observações do médico profissional. Ou seja, ela tenta buscar tanto o relato da pessoa que respondeu à pesquisa ou que teve um tratamento, que seja, junto com as observações que o profissional fez sobre essa pesquisa. E os pontos negativos é que ele é um método para realizar uma revisão qualitativa ainda não está muito bem definido, porque a revisão qualitativa está bem no seu início, a gente fala que está na sua infância, né? Então ainda não sabe se é o certo como utilizar esse método. A revisão rápida, ela busca acessar o que já se sabe sobre alguma política ou problema da prática, e ela utiliza de métodos da revisão sistemática para pesquisar e criticar repesquisas já existentes. Seus pontos positivos é que ela é uma forma rápida de acesso a alguma informação, e ela consegue identificar de forma rápida diversas técnicas legítimas que podem ser utilizadas. E seu ponto negativo é que, por ela reduzir o processo da revisão, ela corre um grande risco de viés. Já a revisão de escopo, ela é responsável por buscar e acessar preliminarmente o potencial ou tamanho do escopo da literatura existente. Pretende identificar a natureza e a extensão da evidência científica. Ela possui os pontos positivos de ser capaz de informar pesquisadores se uma revisão inteira deve ser feita. Só que seu ponto negativo é que ela não pode ser utilizada como resultado final por conta das suas limitações geradas por viés. A revisão de estado da arte, ela tenta demonstrar assuntos mais atuais em contrastes a outras abordagens retrospectivas e recorrentes. O seu ponto positivo é que ela é importante para pessoas que buscam conhecer um certo tópico. E seu ponto negativo é que suas conclusões são referentes a um período de tempo específico, o que pode ser mudado com o desenvolvimento do campo. O que é igual àquele outro tipo de revisão de que se às vezes o campo muda ou se tem novos achados, ela automaticamente para de ser eficiente ou de ser utilizada pelos profissionais da área. Já a revisão sistemática é uma forma de buscar sistematicamente avaliar e sintetizar evidências científicas, normalmente aderindo a diretrizes de condução de revisão. E seu ponto positivo é que existe uma união de todo o conhecimento existente sobre um tópico específico e de uma área específica. Só que seu ponto negativo é que ela apresenta uma grande restrição sobre a forma de estudo que será analisada, fazendo com que a aplicação do método do estudo seja diminuída. Nisso ele quer dizer que se você escolhe um estudo para analisar, todos os estudos eles devem ser iguais a esse estudo, ou pelo menos ter a mesma caracterização de estudo. Por exemplo, você quer analisar um estudo que tenha grupo controle e um grupo que faz a prática. Então, todos os estudos que você vai colocar dentro da revisão sistemática, eles têm que ser essa característica. A revisão e pesquisa sistematizada, por um outro lado, ela combina os pontos positivos de uma revisão crítica com o processo de pesquisa abrangente, e normalmente aborda questões amplas para gerar a melhor síntese de evidência possível. Os seus pontos positivos é que ela consegue unir diversos estudos de diferentes designs e pode gerar uma visão mais ampla e completa sobre os assuntos. Só que o seu ponto negativo é que, devido à falta de critério explícito de inclusão e exclusão, ele é um processo que é definido de síntese pelos autores, e isso pode estar corre muito risco de viés por causa do muito subjetivo ao que os autores da revisão acham desse assunto. Então, às vezes, eles podem excluir artigos que para um outro autor poderia estar lá dentro e vice-versa. E a revisão sistematizada,
Ela tenta incluir elementos do processo de uma revisão sistemática, só que ela para um pouco antes de realmente realizar uma revisão, porque ela normalmente é conduzida como uma tarefa de pós-graduação. Ele faz toda a pesquisa de métodos e de achar artigos, mas ela não traz aquele ponto crítico que tem uma revisão sistemática. E os seus pontos positivos é que os elementos identificados eles são identificados de uma maneira mais simples e é possível ao autor realizar mais do que uma simples catalogação de estudos incluídos. Só que o seu ponto negativo é que ela não apresenta a síntese e avaliação de uma qualidade bem definida, justamente porque ela para antes de realizar esse processo. Por último, a gente tem a revisão chamada de guarda-chuva. A revisão de guarda-chuva ela é especificamente um compilado de evidências de múltiplas revisões em um único documento acessível, e ela foca em uma condição e um problema específico em que existem várias formas de intervenção, ou estudos que abrangem essas intervenções e seus resultados. Seus principais pontos positivos é que ela oferece para o leitor uma visão global e rápida sobre algum tópico, e também uma solução potencial de algum problema. Ela é bastante usada na medicina e outros que tratam algumas doenças, justamente porque ela trabalha com condições e problemas específicos, então ela busca tentar trazer essa solução desses problemas, ou o que tem de soluções. Só que daí o problema dela é que ela se refere à logística do processo, porque justamente por conta dela analisar outras revisões já feitas, às vezes você não tem muitas revisões sobre o determinado assunto, ou alguma coisa, ou estudo do tipo. Por isso, os autores eles identificaram 3 abordagens quando investigado o potencial de caracterizar e tipificar as revisões. Eles falam que você pode ou confiar em rótulos e terminologias usadas pelos autores, ou você pode identificar de acordo com o tempo para completar cada tipo de revisão, ou você foca no processo tangível necessário para completar uma revisão. Ou nomear a pesquisa, ou fazer avaliação, síntese e análise, e tentar incorporar isso no método SALSA. E também, se você considerar todos os tipos de revisões e metodologias associadas que revelam todos os tipos de revisão associados, eles revelam que, embora os rótulos possam fornecer uma abreviatura pragmática para os autores, ainda existe muita inconsistência ou sobreposição frequente entre a descrição de tipos de revisão, porque ainda tem alguns pontos que você não consegue identificar qual é qual apenas pela nomeação, às vezes você precisa olhar para outros fatores. E sobre o valor crescente das revisões, existe uma maior consciência geral da técnica e benefício potencial em fornecer uma síntese da literatura em qualquer área ou uma área particular. Assim, há um reconhecimento de que a consideração sistemática de pesquisas previamente publicadas pode ser uma forma mais eficaz de direcionar fundos do que simplesmente comissionar mais pesquisas primárias. E aí, isso é um tópico que ele fala sobre aonde que as pessoas, ou universidades, ou governos que sejam, devem, talvez, investir um pouco em revisões para tentar fazer um conjunto de informações já existentes, do que você, às vezes, ficar sempre investindo em pesquisas primárias de um assunto que já, às vezes, já foi bem pesquisado. E ele também estão sendo feitos alguns convites com base nisso, né, da grande informação, de cada vez a nível nacional e internacional, para desenvolver a base de evidência da ciência da biblioteca e informação, que é chamada de LIS em inglês, e tanto de termos de pesquisa primária original, como de pesquisa secundária sintetizada, que seria na forma de revisão. Sobre o uso das revisões, quando é necessário uma base concreta sobre em que basear essa prática profissional, e elas requerem uma expansão na qualidade da evidência que está sendo criada, ou seja, você deve usar isso quando você quer expandir justamente essa base e tentar fazer esse apanhamento de estudos já realizados. E é importante que os profissionais reconheçam e desenvolvam conhecimento sobre a amplitude de contextos e bases de evidência sobre os quais uma revisão existe. Por fim, os autores eles concluem que apenas algumas revisões possuem uma metodologia prescrita e explícita, e muitos dos rótulos utilizados não são mutuamente exclusivos. E que os pesquisadores eles devem prestar atenção na importância de uma descrição limpa e transparente sobre o método individual utilizado. E também existe uma falta de caracterização distinta entre os tipos de revisão, enquanto se existem características em comum. E nisso ele quer dizer que existem muitas características que você pode confundir as revisões, mas que existem às vezes, muitos pontos em comuns que tornam, às vezes, justamente essa confusão de qual é qual e qual você deve fazer, qual método escolher. E é isso, muito obrigada.